Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. Estamos gravando agora nossa série de Neemias, capítulo 8. Nossas pregações sempre sobem lá para o canal do YouTube. E os irmãos que assistem nossas pregações, se inscreve lá no nosso canal em nome de Jesus. Abençoa o nosso canal com a sua inscrição. E Deus abençoe todos que já é inscrito em nome de Jesus. Estamos na série de Neemias. Hoje nós vamos falar o capítulo 8. Então vamos orar que não seja eu aqui falando da minha vida, do meu ego, do meu eu, mas seja o Senhor na palavra dele. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, nessa noite, eu, meu Pai, a pastora Maria de Socorro, Pai. Reconheço, Pai, que eu sou uma pastora de libertação e cura, meu Pai. Não pela vontade dos homens, mas pela sua vontade, meu Deus. Mas que eu diminua na terra, meu cajado, que eu não venha criar nenhuma heresia, que eu não venha pregar da minha carne, do meu ego, que eu não venha querer trazer minha vida para o altar, Senhor. Falar de minha história, de mim, Senhor. Tirar o poder da sua palavra, tirar o período da palavra para ficar falando da minha própria vida, Pai. Eu reconheço, meu Pai, o teu chamado, Senhor, e o teu ministério na minha vida, mas que eu diminua nessa noite diante da tua palavra, Pai. Que o Senhor cresça, meu Pai, no meu ministério, na minha chamada, no meu cajado. Que o Senhor abra o teu céu diante das cores celestiais, Pai. E que o Senhor desça aqui agora e toma esses microfones, Pai. Que eu não venha pregar crítica nem julgamento, Senhor, mas que a tua palavra venha sair desse altar, ela venha edificar nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, ela vem alimentar nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, vai ligando agora a nossa mentalidade, o cinco sentido, o sexto sentido, Pai. Vai conectando cada dom agora, cada chamada que tiver aqui, cada ministério, cada vida que tiver um dom aqui, cada chamada, cada propósito agora. Vai conectando no altar, vai conectando no nome de Jesus Cristo. Coloca teus anjos de fogo e luz na frente da tua igreja, para não deixar que Satanás tenha poder, Senhor, de tirar a comunhão da tua palavra nessa noite. Que os arcanjos de fogo fiquem na frente da porta da igreja, com espada de fogo e espada de luz, Senhor, blindando o culto, blindando a palavra em cada um de nós que aqui está. E dou ordem para o mundo espiritual, para que demônios, principados, potestade, legiões, demônios territoriais, dobra seus joelhos, seja amarrado, e o anjo do Senhor amarra e leva para o abismo toda a obra do diabo. Em nome de Jesus, nessa noite, venha sobre cada criança que aqui está, coloca a paz na mente de cada uma delas. Delas, meu Pai, o repouso, o sossego, a bênção agora sobre os adultos que aqui estão ouvindo a sua palavra. Conecta, Senhor, com o altar agora e não permita nenhuma distração roubar, Senhor. Aleluia, o foco da palavra. Deus, a minha pregação vai entrar no mundo agora. Lá no canal, abençoa este canal, destrava esse canal, queima toda barreira sobre este canal, em nome de Jesus. Aonde entrar minha voz na terra, entre os anjos, entre a tua voz, entre a tua palavra, fazendo o teu querer, Pai, sobre cada vida, curando, libertando, renovando e avivando, Senhor, salvando em nome de Jesus, Pai. Enquanto eu prego, trabalha por nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós já te louvamos e glorificamos, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, pode se assentar. Neemias capítulo 8. Nós estudamos Neemias 7 a semana passada, onde foi ali que Neemias terminou a cidade, colocou suas portas, seus muros, e colocou ali o povo, o irmão dele, as pessoas de confiança dele sobre aquela cidade. Nós vemos que no capítulo 7, Neemias deixou uma lista do nome das pessoas
dos sacerdotes, dos levitas, de cada cidade, de cada chefe. E hoje nós já estamos no capítulo 8. Vai falar no 8. E chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e divera a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O 2, verso 2. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. O 3, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendido, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias e Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Razum, Badana, Zacarias, Mesulão. E Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdra louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Glória a Deus. E nós vamos explanando mais os demais versículos. Glória a Deus. Então nós vemos que houve a restauração física de Jerusalém nos demais capítulos. O capítulo 7 terminou a obra ali no mundo físico, no plano físico, colocou o porteiro, colocou as pessoas certas. Aí agora, para restauração espiritual, vem com Esdra e com a palavra de Deus. Porque nós sabemos que é mais fácil você conseguir as coisas físicas do que as coisas espirituais. A restauração espiritual, elas é mais profunda. Então é por isso que nós vemos que ali ele conseguiu terminar o templo, conseguiu pôr os porteiros, as pessoas certas. Só que para ter uma restauração espiritual na nossa vida, tem alguns detalhes. E esses detalhes nós vamos entrar nessa noite para aprender. Primeiro, para ter a restauração espiritual. Agora que Jerusalém já tem seu povo, agora que Jerusalém já tem as pessoas de confiança, agora eles mandam trazer um homem de Deus para estar ensinando a palavra para aquele povo. Então agora nós lemos, agora nós vamos ensinar em cima dessa palavra. E chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade. Então ele já estava em Jerusalém, já estava estabelecido, cada um na sua porta, no seu devido lugar. Todo o povo se ajuntou com um só homem. Agora que eles já sabiam o lugar, eles tinham que ficar, a cidade deles, todo o povo se ajuntou ali para ouvir a palavra de Deus como um só homem, ou seja, todo o povo ali estava num só espírito, num só alma e num só coração. E nós devemos saber qual é o lugar que Deus quer nós na terra, qual é a igreja, qual é o ministério, e quando Deus põe nós no lugar certo, agora nós vamos entrar no mesmo coração, na mesma alma,
no mesmo espírito. Então eles já sabiam onde eles tinham que ficar. Eles estavam em Jerusalém, na cidade. Agora todo o povo se ajunta. Todo o povo como um só homem. As coisas espirituais, irmão, só consegue ter ela quando o nosso coração se une. Quando há um só espírito, uma só alma e um só pensamento. Deus, ele trabalha em concordância. Deus, ele não trabalha em divisão. Então o livro de Neemias vai falar muito de união, de luz. Vai falar muito de fidelidade. Porque Neemias, ele era um homem espiritual. E Neemias, nós vemos aqui mais uma vez, quando terminou, todo mundo de ficar na sua cidade. Todo mundo terminou de construir o muro e com as portas. Neemias vai chamar Esdra para vir diante do povo. E todos aqueles judeus se ajuntou como um só homem. E nós também, nós devemos se ajuntar com uma só alma, um só espírito e um só corpo. Na igreja nós congrega, no emprego onde nós trabalha, onde nós estiver, onde Deus nos colocar, nós temos que ser uma pessoa unida. Nós temos que ser uma pessoa do lado da união, do lado do bem, do lado da restauração, não ser dividido, porque Deus não trabalha com divisão. Então todo o povo, como se fosse uma só pessoa, num só propósito, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, que veio ali em Babilônia, ali, Esdra e Neemias, eles eram pessoas que estavam bem na vida. Mas nós vemos que eles não preocupavam só com as coisas materiais. Neemias era copeiro do rei. Quando o irmão de Neemias chegou e contou lá em Suzã para Neemias como estava Jerusalém, Neemias começou a entristecer, jejuar e orar por Jerusalém. Esdra estava bem, eles trabalhavam tudo ali no palácio do rei. Só que Esdra, ele colocou no coração dele estudar a Torá, a palavra de Deus. E por Esdra estudando a Bíblia, Esdra foi ficando um homem de Deus, foi virando um homem de Deus, ele foi tendo aquilo no coração dele. E ali Esdra passou a ensinar e o povo passou a ouvir a Esdra e obedecer. Então, por isso que Esdra vai vir junto com Neemias para trazer a palavra para aquele povo. Porque agora o povo já estava estabelecido na sua cidade, o povo já tinha um espírito voluntário, não estava ninguém ali forçado, não era ninguém amarrado, era um só espírito, um só homem, uma só alma. E agora vem a palavra de Deus, porque para entrar um avivamento na nossa vida, primeiro você tem que saber aonde você está, aonde você vai congregar, aonde você vai estabelecer. 2, depois vai unir o Espírito naquela ministério, naquele lugar. Porque Deus, ele só vai dar um avivamento quando a gente sabe aonde a gente está. Quando a gente, irmão, anda para cima e para baixo, não sabe aonde põe os pés, ali não vai ter ainda a restauração espiritual. Mas quando você firma seu pé numa empresa, firma na igreja, firma nas amizades, aí vai vir as coisas boas de Deus. Deus não vai abençoar uma pessoa que nem sabe aonde está, nem sabe o que fazer da vida. Então aqui que o povo estava já no seu lugar, agora o espírito dele se torna unido. Uma só carne, um só espírito, uma só alma. Agora vem a palavra de Deus. Agora vai vir um homem que dedicou sua vida na palavra. E não era um homem qualquer. Esdra era um homem de Deus. Foi um homem que dedicou a sua vida a Deus. Então quem que nós temos que escutar para pregar a palavra para nós? Quem é o pregador que deve estar no nosso púlpito da igreja, no altar? Quem nós vamos ouvir falar de Deus para nós? É alguém que lê, alguém que explica e que vive aquilo. Porque se você ouvir uma pessoa que ela conhece teologia, que ela tem o ensino,
ela sabe explicar a Bíblia, mas não está no coração dela, ela não pratica aquilo, ali você está perdendo seu tempo. Porque é como um hipócrita, é como um falso profeta. Porque o hipócrita, irmão, ele prega, ele fala, mas ele não vive. Quem Neemias põe para ensinar o povo? Esdras, um homem que estava abençoado, mas estudava, dedicava e praticava a Torá de Moisés. Então, da mesma forma, nós temos que ler Bíblia, escutar ela na igreja e pôr ela em prática. Porque se você vir para a igreja, você pregar lá fora para as pessoas, explicar, mas se não praticar, as pessoas não vão acreditar em mim e nem nos irmãos que estão aqui. Vai dizer, eu que ouvi seu Deus nada. Você prega a Bíblia, você ama Deus, Deus na tua vida é de boca para fora. Você ama Deus, você anda fazendo as coisas erradas lá fora. Você ama Deus, sua vida está em cima do muro. Você ama Deus, e por que você não para aí com essa vidinha aí que você anda aí fora, em cima do muro? Então, irmão, Esdras, o povo ouviu ele, porque Esdras pregava, explicava e Esdras vivia. Nós somos as cartas lidas por Cristo, por todos. Se eu aprender a Bíblia, se eu estudar ela e eu viver ela, eu vou ser um testemunho vivo. Você vai ser um testemunho vivo. Então, quem Neemias põe para trazer a palavra para o povo é Esdras. Então, você tem que observar quem é o pregador que você está escutando. Quem é a pregadora? Quem é o pastor? Quem é a pastora? Quem é o missionário? Será que ele tem uma vida estabelecida? Ele tem raiz no evangelho? Ele tem raiz no casamento? Ele tem raiz nas amizades? Ele tem raiz na família? Ele tem um espírito só? Ele tem uma alma só? Então tem essas coisas, esse segredo para nós ter um reavivamento. Para nós ter um avivamento, nós devemos olhar a vida de quem está ministrando para nós. Nós vamos ouvir todo mundo que fala de Deus, mas fala de Deus de boca para fora. Mas muitas vezes não vive aquilo que está pregando, aquilo que está cantando, aquilo que está caminhando. Então, estava estabelecido como um só homem. E agora, Neemias põe Esdras, que tinha a palavra e que praticava a palavra. O 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os entendidos, para ouvir no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está no versículo 3, diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esse povo aqui era espiritual. O povo ficava desde 5 horas da manhã, quando vai nascer naquele sol, até meio-dia, e não estava cansado, e ninguém estava fadigado, mas o povo tinha sede pelas coisas de Deus. O povo tinha sede de ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes para nós ir num culto é um sacrifício? Quantas vezes, às vezes a gente está no culto de 7h15 até 9, e a gente não vê a hora de passar aquela hora, para nós ir embora. Muitas vezes para mexer no celular quando chegar em casa, ligar a televisão. Ou às vezes, irmão, até dentro da própria igreja tem adulto que você percebe que está no culto, mas está de olho no celular, olhando ali o que está passando na rede social. O povo muitas vezes não tem sede de Deus. E aquele povo daquele tempo ficava de manhã até o meio-dia para ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede do Senhor. Eles queriam ouvir a voz de Deus. Porque
Porque a Bíblia diz que nem só de comida, de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Nós devemos pedir, Deus, põe sede no meu espírito. Eu quero ter sede de estar na tua presença, reunido na tua igreja, na tua casa. Eu quero estar conectada na palavra. Eu quero saber o que prega na palavra. Eu quero praticar a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. E aquele povo estava nessa direção. Esdra, a congregação, os homens, mulher, criança, eu creio que as crianças estavam ali, os entendidos, tudo ali, desde a alva da manhã até o meio-dia. Quando o homem e a mulher têm sede, ele não fica preocupado com o relógio, ele não fica ali na igreja, Senhor, que esse culto termina logo, porque eu preciso ir para casa, eu preciso ver meus contatos, eu preciso, Senhor, já ver logo como que está o celular, o Instagram, o YouTube, o Facebook. Está faltando muita fome e sede de Deus. Em muitos lugares, muitas vezes nós estamos na igreja, na hora da palavra, e nosso pensamento está lá na casa. Está na casa de Deus e o pensamento está lá naquela conta. Como que eu vou pagar meu aluguel, minha água, minha luz? Então, irmão, que nós venhamos pedir para Deus mudar nossa mentalidade. Nós venhamos ter sede de Deus, como esse povo que estava ouvindo Esdra falar do amor de Deus. O versículo 4. E Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele. E ali na mão direita dele tinha as Maltitias, Sená, Anaías, Urias, Ilquias, Naséias, e na mão esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abriu ele, todo o povo se pôs em pé. Todo o povo estava conectado no altar. Você vai na igreja, você tem que estar conectado no altar. Você tem que entender o que está saindo daquele altar. Que palavra que está sendo ministrada ali. O que espírito está saindo daquele altar. Aquele povo, ele estava... Tinha um líder espiritual, que era Neemias. Quando a gente tem um líder espiritual, a gente vai virando também espiritual. E ali aquele povo não era bobo. O ouvido dele estava conectado no altar. Ele estava entendendo o que Esdra estava falando. A gente tem que ir na igreja e pedir para Deus, eu quero entender o que a pregação falou hoje. O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu tenho que vigiar? O que eu tenho que estar atento? Nós disse aqui domingo, quando você entra na porta da casa de Deus, ali é espiritual. Você vai mais para ouvir do que falar. E quando você está atento, você vai pegar cada espírito que sai do altar. O que Deus está falando? Se é Deus que está falando, ou se não é Deus que está falando. Então aquele povo, ele estava conectado. Conectado, a cabeça conectada com a pregação. Ali eles entendiam o que a palavra falava a respeito deles. E Esdra, os 6, e Esdra louvou ao Senhor. Grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Por quê? Para ter uma restauração na nossa vida espiritual, nós temos que saber qual é o lugar que nós vamos estabelecer. 2, nós temos que estar no mesmo espírito, na mesma alma, no mesmo coração. 3, tem que ter a palavra de Deus. Se você vai na igreja e ele não prega a palavra de Deus, não tem a palavra, não tem ensino, só tem ali louvor, oração, e não tem a palavra de Deus, não vai ter restauração espiritual na vida das pessoas. Porque, irmão, para ter restauração espiritual tem que ter a Bíblia. E tem que ensinar a Bíblia.
Todo pregador tem que ficar ali. Abre a Bíblia e foge da Bíblia. Nós já vimos tanta igreja que a gente vai que a gente não entende nada. O pregador abre a Bíblia, mas depois não prega aquilo ali. Sai da Bíblia, vai falar outras coisas, vai trazer outro tema. Aí você não entende o que Deus está querendo ensinar para você praticar. Por que que Esdras, ele se transformou num grande homem de Deus? Ele que trouxe o povo para a reforma espiritual de Jerusalém. Porque Esdras, ele estudava a Bíblia, a Torá, e Esdras depois ele sabia praticar. Porque tem que ler, explicar e praticar. Então aqui o povo já estava no mesmo lugar, no mesmo espírito. Veio a palavra para restaurar eles. E ali eles estavam conectados naquele altar, onde Esdras ministrava. E agora, depois da ministração, vem a adoração. Nós temos que trazer para a nossa vida espiritual a palavra, entender. Estou indo na igreja, eu estou entendendo o que o pastor está pregando. Minha mente, eu estou conectada, estou conseguindo entender. Se não está conseguindo entender, tem que orar a Deus para Jesus repreender todo bloqueio na mente. Para poder entender, para você praticar para você primeiro. Porque muitas vezes nós vemos para a igreja e nós queremos mudar os outros. Você tem que mudar. Você tem que libertar. Não, a libertação começa em nós. Se nós mudar, nós praticar, não precisa nem você falar nada para o povo lá fora. Eles vão ver a diferença, a mudança em nós e eles vão querer o nosso Deus, porque Esdras mudou. E agora Esdras é colocado na frente de multidão. Então, a mudança está em nós que está aqui. Aí o povo aprendeu, entendia o que Esdras pregava. Então agora o povo, eles passou a louvar o Senhor. Todo o povo respondeu amém, amém. Estava tudo unido, tudo no mesmo espírito, voluntário. Ninguém estava ali forçado, ninguém estava ali obrigado, mas ia de amor, ia porque sentia prazer de ouvir a palavra e de louvar a Deus. Quando uma pessoa chega nesse nível, ela está restaurada espiritualmente. Nós temos que ter isso na nossa alma. Você vem para a igreja, meu Deus, sexta-feira já é dia de culto. Jesus, domingo, quarta, Senhor, já é dia. Senhor, meu Deus, e ali, 7h15, só sair 9h30. Mas é pesado, ainda não está restaurado. Precisa de descer muito a Deus para ser liberto no espiritual. Agora, quando você já fica com prazer, Deus, quarta é meu dia de adorar, de ir para a tua casa, de estar no compromisso com o Senhor. Sexta, domingo é meu dia, quando você sente bem, aí Deus está te abrindo os caminhos do céu. Agora você já está encontrando prazer nas coisas de Deus. Você encontrando prazer nas coisas de Deus, o Satanás lá fora, ele não vai ter poder em tua mente. Ele não vai ter poder em tua alma, irmão. Ele não vai ter poder no teu corpo. Se você encontrar prazer nas coisas de Deus, seu corpo vai ser do Espírito Santo. Quem vai estar do teu lado é os anjos de Deus. Você não vai ser cavalo de Satanás lá fora. Não vai ser mais dependente de amizade falsa. Não vai nem querer ouvir coisa de briga lá fora, de contenda, de picunha. Aleluia! Quando você vai para a igreja de coração aberto, quando você tem prazer, aleluia, nas coisas de Deus, esse mundo aí acabou para você. Você não sente bem dentro da tua casa, porque em tua casa tem a paz. Quando você sai lá fora, é gente brigando com o outro, é gente fuxicando o outro. Quando você tem prazer nas coisas de Deus, aí agora você está encontrando o prazer do céu. Aí agora você não anda mais sozinho na terra, não. Agora você vai andar com o anjo de Deus. Aleluia! Agora você vai ser menina dos olhos de Deus. Deus vai estar de olho na tua história, na tua vida. E esse venha a ser o nosso prazer.
Que a igreja não venha ser um fardo para nós. Que os cultos não venham ser um fardo para nós. Que os cultos nós não venham dormir, abrir a boca e dormir a hora de estar atenta na palavra. Aleluia! Porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que esse povo aí fora, que vive na distração do celular, do mundo, ele vai sentir vontade da palavra, fome. Lá em Amós 8, mas já é tarde demais. Porque Deus um dia vai fechar a porta das igrejas, igual ele fechou na Covid. Na Covid o povo estava com medo de morrer. Então ele ficava batendo nas portas das igrejas, pedindo, deixa eu ir para o culto. Aqui mesmo ele ficava, deixa eu vir para essa igreja, deixa eu entrar. E nós não podíamos deixar muita gente aglomerar. Cadê? Passou a Covid, que o povo voltou à nova vida deles, ao celular, a internet, a televisão, a distração. Mais um dia, a Bíblia diz que as pessoas vão querer desejar a palavra de Deus e não vai achar ela. O jovem, a jovem vai desmaiar de fome. Não é fome de arroz, feijão, de bife, de salada, de refrigerante. É fome da palavra. Então quando você vir para a igreja, você já ora e fala, Deus, não deixa ninguém roubar o meu foco da palavra, Pai. Dê a paz para as crianças, dê a paz para os adultos, que eu quero conectar minha mente na tua palavra, porque através da palavra seu espírito vai ficando limpo. Depois que o espírito é limpo, ele só deseja louvar, ele vai virando adorador, igual esse povo aqui, ó. Ele já recebeu a palavra, agora eles estão virando adorador. E Esdras louvou o Senhor e o povo concordava. O que Esdras falava, o povo concordava. Não era um povo que discordava. O pregador fala uma coisa e o povo lá atrás murmura, critica. Não era uma panelinha, irmão. Era algo espiritual. Era algo lindo. A língua do pregador, o povo entendia e vivia a mesma língua. Isso é restauração espiritual. Quando nós chegar nesse nível, nós vamos falar a mesma língua um do outro. E não vai ter picuinha, não vai ter contenda. Nosso espírito vai estar limpo pela palavra e pela adoração. Nós vai ter maturidade. Nós não vai ficar brigando por pequenas coisas. Então nós devemos todo dia pedir a Deus que nós quer a palavra conectada na nossa mente. Nós quer ter um espírito que adora, que louva, que nós quer estabilidade, que nós quer encontrar nossa igreja, nosso povo e andar junto até a vinda de Jesus, e não ser aquele povo que fala, não preciso de igreja, eu preciso ficar em minha casa mesmo, igreja, eu sou a igreja, eu não preciso de irmão, de irmã. Precisa de irmão, precisa de uma congregação e precisa aprender a língua do povo que vai morar no céu. Aleluia! Precisamos sim. A Bíblia diz que um dia ele vai correr atrás e não vai achar. Então a palavra diz que enquanto é tempo, buscai o Senhor. Louvado seja Deus. E leram no livro Na Lei de Deus, declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Então aí nós vimos que você tem que ir para a igreja pedir Deus para entender a palavra que está falando lá. Tem hora que às vezes o pregador está até lançando maldição e o povo está falando amém, amém. A gente não pode, tem que estar entendendo o que está falando. E tem lugar por aí que os pregadores lançam maldição e você fala amém, amém. Tudo que alguém passar para você, se você falar amém no mundo espiritual, aquilo lá fica em concordância. Se alguém te amaldiçoar e você dizer amém, vai pegar na tua vida. Então, para você falar amém, você tem que entender se aquilo ali vem de Deus ou se vem do diabo. Então, nem tudo que um profeta, um pregador fala, você vai dizer amém. Você tem que entender se é de Deus ou se não é de Deus. Se você falou amém para algo que está te amaldiçoando, você abre legalidade lá no mundo espiritual. E aquilo pega.
Então o povo falava amém, porque estava entendendo. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, escriba e os levitas que ensinava. E o povo dizera, todo o povo, este é dia de consagração ao Senhor, porque eles terminou o templo e cada um foi morar na sua cidade de Jerusalém, e agora ele está recebendo a restauração da palavra, do louvor e da união. Pelo vosso Deus, pelo que não lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava. Ouvindo a palavra de Deus. Outra coisa que você tem que receber na tua alma, quando você conecta com a palavra, com louvor, você está no mesmo espírito, irmãos, você vai ser quebrantado também. Deus, ele vai dando para a gente aquele choro na presença dele. Você começa a chorar dentro da igreja. E muitas vezes a pessoa não entende. Será por que ela hoje está chorando na presença de Deus? Porque Deus te quebrantou. E aquele povo ali, eles ouviam aquela palavra e choravam. E ali eles sentiam a presença de Deus, estava quebrantado. O avivamento, irmão, ele traz o choro. O avivamento, ele traz o quebrantamento. Então, quando você ouve a palavra, que você louva, que você entende, você vai começar a chorar nos louvor. Na hora da pregação vem um choro da alma. Do versículo 10, e disse-lhe mais, idem, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm, nada preparado para si, porque esse dia é consagração ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, aquele povo, eles tinham a palavra, o louvor, o mesmo espírito, a mesma conexão. Eles sentiam Deus de chorar, de louvar, e não tinha nenhuma vergonha de sentir Deus na vida deles. E Neemias diz para eles que era dia de comemorar, de ser alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É assim que Deus vai fazer com o espírito que é restaurado. Uma alma restaurada, irmão, ela é alegre. Uma alma restaurada, ela vive como se ela estivesse na fartura. Ainda que muitas vezes na nossa vida não vai ter aquela bonança, não vai ter aquele banquete, não vai ter muitos amigos, não vai ter aquele dinheiro que você está querendo, não vai ter aquela fartura natural, mas sua alma, ela é restaurada, ela é alegre, ela vive feliz, ela não é uma alma amargurada não. Por quê? Porque ela não está presa no plano físico, ela vive no espiritual, ela está conectada no céu. Lá no céu é alegria dia e noite, lá no céu é regozijo. E quando a gente tem essa porção de Deus, a gente também vive o céu aqui na terra. Porque muitas vezes você vai pensar que ser feliz é ter tudo. E tem gente que tem tudo e na alma é desgraçado, é cego, é frio, é vazio. Por quê? Porque falta a palavra, o louvor, a união, falta o quebrantamento e falta a alegria do Senhor. Para terminar. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse é o dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e enviou porções, e fazer grandes festas, porque entendera as palavras que lhe fizeram saber. Então o povo que era feliz, por quê? Porque entendia a palavra. A mente deles era a mesma do pregador. O dia que você começa a entender a palavra de Deus, você é feliz, porque a sua felicidade, ela não está do lado de fora, ela está em Jesus Cristo, na palavra. Quando a gente tem Jesus, a gente é feliz. Jesus era feliz. Jesus não tinha nem casa para reclinar a cabeça. Jesus vivia andando igual, peregrino de cidade em cidade, pregando. Ele vivia uma missão na terra. E o dia que você entender a palavra de Deus, você sabe que sua vida aqui, ela é passageira.
E quando a gente sabe, irmão, que a vida é passageira, a gente não fica amarrado nesse mundo, nem amarrado em riqueza. A gente é feliz. Viva cada dia feliz, alegre. Porque hoje você pode cuidar de você, amanhã pertence a Deus. Então a felicidade do cristão não é os bens materiais, embora é bom ter as coisas para a gente não ficar batendo na porta de ninguém, pedindo nada para ninguém, mas a felicidade começa pela palavra, pela união, pelo louvor, pelo quebrantamento que você tem que chorar, orar a Deus para Deus quebrantar teu coração, joelhar e sentir a presença de Deus. E agora o 13, para terminar. E no dia seguinte ajuntou-se os cabeças dos pais, todo o povo, sacerdotes, levita, Esdras, o escriba, isto para atentarem na palavra da lei, e achar escrito na lei que o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabana, na solenidade das festas, no 7º mês. E assim publicaram e fizeram passar pregão por toda a sua cidade de Jerusalém, dizendo: sai ao monte, traz ramo de oliveira, ramos de zambujeiro, ramos de murtas, ramos de palmeira, ramos de árvore espessa, para fazer cabana, como está escrito. Então até hoje lá em Jerusalém eles têm essa festa, a festa das cabanas, onde eles reúnem, fica todo mundo nas suas cabaninhas, alegre, festeja a Deus. Isso veio do tempo de Moisés, e Esdras renovou aquela aliança com aquele povo, e fizeram as cabanas. Saiu, pois, o povo de tudo, e trouxeram e fizeram para si cabana, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram a cabana, habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia houve muita alegria. De dia em dia, eles liam no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. Celebraram com solenidade da festa 7 dias, no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Então nós devemos celebrar Cristo, ser feliz com Cristo. A palavra diz: celebrai a Cristo. Tem um louvor que fala: celebrai a Cristo, celebrai. Então ali eles celebraram a lei, eles celebraram a palavra, eles eram felizes com Deus, eles eram felizes uns com os outros, com a casa do Senhor. Foi isso que foi a restauração do povo judeu. E assim também vai ser sua restauração. Vim para a igreja, vim alegre, vim feliz, se alegre com os irmãos, se alegre com a obra, celebrar Cristo na tua vida, independente do que você estiver passando lá na tua casa, independente da prova e da luta. Aí você vai ter um coração restaurado. Da hora que Deus restaurar a sua alma, já era. Você não vai mais ficar preocupado, porque Deus vai cuidar do resto. Amém? Então vamos pôr o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai cumprir na nossa vida através do quê? Da palavra, da união, do louvor, e de estar alegre na presença de Deus, não deixar o espírito da tristeza entrar na tua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos que seguem nós lá no canal. Você que vai até o fim da pregação lá, escreve lá para abençoar nosso canal, para incentivar nós estar sempre postando vídeos de pregação e louvor lá, em nome de Jesus. Deus abençoe as irmãs também que estão ouvindo a palavra na casa do Senhor.